Do que você tem medo de perder? Aliás, qual o seu maior medo na vida? Vamos falar um pouco sobre desapego, mas eu quero expandir essa palavra, porque na maioria das vezes das pessoas, quando ouve essa palavra desapego, pensa logo em abandono de bens materiais, viver com pouco, abrir mão das coisas. Mas o desapego de Jesus não é isso. O desapego de Jesus é interno. É o desapego das ilusões. E o que é a ilusão? A ilusão é aquilo que nos faz acreditar que precisamos de algo externo para sermos completos. A ilusão pode ser a necessidade de reconhecimento, necessidade de controle, necessidade de ser amado de um jeito específico, ou de ser reconhecido, né? Como eu falei, a necessidade de vencer sempre, a necessidade de estar certo sempre. Então perceba que isso não tem a ver com objetos, tem a ver com a maneira como o ego se constrói. Jesus ensinava: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mateus 6:21. Se o meu tesouro está no olhar do outro, eu viro prisioneiro de aprovação. Se o meu tesouro está no controle da vida, eu viro prisioneiro da ansiedade. Se meu tesouro está em ser alguém, eu perco a paz para manter uma imagem. Então o desapego é então voltar o coração ao que é real. O que é real para você? O que você se importa na sua vida? E o estoicismo, sim, eu sempre falo sobre essa filosofia incrível, é uma filosofia antiga, simples, profundamente prática. Então o ponto central do estoicismo é: o sofrimento humano não vem das coisas, mas do apego às coisas. Sim, sofremos mais na mente e na sensação da perda do que realmente na perda real. Então não é o acontecimento que causa a dor, é a expectativa que eu coloquei sobre ele. Então o estoicismo nos convida a abandonar as ilusões internas, abandonar nossos grandes apegos, abandonar nossos vícios emocionais, abandonar as expectativas irreais sobre a vida, sobre os outros, sobre nós mesmos. Epícteto dizia: não se apegue ao que não está sob seu controle. Sêneca dizia: quanto maior o apego, maior o medo da perda. E onde há medo, não há liberdade. E Marco Aurélio, filósofo também, dizia: você é ferido não pelo que acontece, mas pelo significado que você dá ao que acontece. Ou seja, menos apego, menos sofrimento. E de forma simples e direta, quanto menos terra eu carrego dentro, mais leve eu fico na caminhar. Quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, ele não está falando de um lugar distante, ele está falando de um estado de consciência. Jesus está dizendo: existe algo em você que não é afetado pelo que acontece no mundo. E quando você vive a partir desse lugar, você não reage, você responde com lucidez. Você não age a partir do medo, mas da presença, não é verdade? Nós aprendemos a pensar tudo em polos. E como, né? Porque hoje em dia o mundo vive numa dualidade incrível. Eu versus o outro, certo versus errado, eu versus Deus, interno versus externo. Mas Jesus veio quebrar essa separação. Ele disse: eu e o Pai somos um, e também todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Ele não estava dizendo isso sobre ele apenas, ele estava falando sobre nós, sobre como nós vivemos. A não dualidade é o reconhecimento de que não há separação real entre nós e o que é sagrado. Quando eu percebo isso, o apego cai naturalmente, que eu não tenho por que ficar presa, porque eu não preciso mais segurar o mundo para me sentir seguro. Eu já sou segura. Como praticar essa consciência no cotidiano, né? Então aqui é simples, concreto e aplicável. Quando algo te contrariar, pergunta para você mesma: o que exatamente eu estou tentando proteger agora? Quase sempre a resposta é a minha imagem, uma expectativa, uma história que eu criei, um controle que eu acho que eu tenho que ter para viver, né? Esse é o apego. Reconhecer o apego é dissolver o apego. O que eu estou me apegando? Eu tenho controle sobre isso? O que
depende de mim? Essas reflexões são muito importantes, porque quando a luz acende, a sombra não precisa ser mais combatida, porque eu tenho luz, eu acendi a luz. Desapego é voltar ao que é real, não é deixar de amar, é amar sem aprisionar e sem se aprisionar. Não é viver menos, é viver mais leve. Jesus nos mostrou como caminhar livres no mundo. O estoicismo nos dá a disciplina prática para sustentar essa liberdade no dia a dia. E o coração pode amar sem depender, agir sem se destruir e dar sem se perder. Então esse coração encontrou paz, finalmente. Se essa reflexão falou com você e abriu espaço na sua consciência, então siga, compartilha o nosso canal, porque caminhar juntos é mais leve.